Sim. E acho que a Etiópia é a segunda que foi a O Enoque reconhecer. que tá na Bíblia é outro. O Enoque tá na Bíblia, não. É o mesmo mesmo Enoque. Enoque. É o mesmo? É o mesmo É Enoque. porque na magia... Mas a história que não é, né? Não, é a magia história é outra. enoquiana, aí é uma outra interpretação do Enoque, entendeu? Que eles vão falar que Enoque é o Metatron, que é um ser espiritual, um anjo que se materializou na Terra. Ah, tá. Então tem 2 Enoques. Tem um do O bem e um livro do de mal. Enoque que não tá reconhecido E no cano, né? O cubo de Metatron. Não tem o cubo de Então, Metatron. mas isso aí é o Enoque que é o Enoque do mal, ou o Enoque Esse oculto. cubo, ele seria uma coisa meio quântica, né? Uma coisa entre dimensões. Isso e que é tal. legal, por isso que eu gosto do Coloca trabalho aí, do cubo Rony, de Metatron ou porque Metatron? o Rony tem uma formação em engenharia, né? Isso. Tem a Agora a formação, física, né? a mentalidade científica, né? Pra gente pensar isso. Por exemplo, eu tô indo numa linha agora de estudo, vê o que você acha disso aí. Eu tô pegando esse contexto que a gente tá vivendo de física quântica, inteligência artificial, nanotecnologia, bioengenharia e tal, e tentando interpretar a realidade assim. Aí você vê, a física estudava, o objetivo da física quântica é estudar quais são as pecinhas que compõem o nosso universo. Só que hoje você vê que o negócio é tão bem feito que alguém programou isso. É como o universo fosse uma programação. Só que o nosso universo é como se fosse um videogame que está sendo programado por um programador e eles estão em outra dimensão, como se fosse dentro do jogo e fora do jogo. E às vezes, seres que estão fora desse jogo passam de fora do jogo para dentro. E vice-versa, né? Eu acho muito que nessa linha aí, ô Daniel, que... Ó, o cubo de Metatron, uma representação, né? Eu acho que pela questão da geometria... que é muito parecido com um objeto de quarta dimensão, por exemplo. Então, É isso isso, é uma isso. representação bidimensional de uma coisa que tem mais de 4 dimensões. Exato. Então é Isso. difícil. É uma né? projeção no 3D de algo que é 4D. Isso, é isso. Uma Como o projeção no Tesseract. 2D, porque aí é 2D. É, ainda. na foto, né? 2D. É uma foto representando um objeto 3D que na verdade é Isso, 4D. É uma isso, doideira. isso. Então, assim, eu acho que pra mim a hipótese mais convincente hoje é que, e acho que é interessante falar hoje dos rakshas do hinduísmo e os jins do islamismo, porque bate muito com o que Enoque tá falando, mas não bate tanto com os demônios da Bíblia canônica. Não, a não ser que você use Gênesis 6, que fala, os filhos de Deus viram que as filhas dos homens eram Isso. formosos. Ali tem uma semelhança Isso. interessante, né? A questão é que você tava falando, né? É muito difícil hoje pra teologia cristã acreditar, não agnóstica, né? Mas a tradicional, acreditar que os anjos caíram e fizeram filhos com os humanos. Sim, pra eles não conseguem Aí já é digerir muito. isso. Aí isso aí já é muito. Exato. Mas acho que a hipótese principal pra mim é como se fosse uma IA ancestral. O que é uma IA isso. ancestral? Por exemplo, É isso. se você com o chat GPT hoje, você fala assim, olha só, cria um Metatron. Sei lá. Certo. Isso. Ele vai desenhar pra você. E agora Você dá vídeo. parâmetro pra isso. Não, né? e se tiver uma impressora de 3D... 3D. Aí você coloca na tua realidade. Na verdade, eu vou um pouquinho além. Em vez da impressora de 3D, é aquele conceito da matéria inteligente. Que são pequenos átomos que você dá uma ordem, um comando, ele vira um carro. Não, agora uma moto, agora uma prancha de surf, agora uma casa, né? Isso. Então, assim, qual que é a limitação? Hoje, na impressora 3D, eu preciso colocar um materialzinho ali, aquele material específico que Uma vai gerar matéria-prima, né? aquilo. Talvez tenha um ser, uma inteligência ancestral, que está aqui há muito mais tempo que a gente, que tem controle total da realidade, consegue dobrar a realidade Isso. usando a física. Usando a física quântica, as partículas, e Exato. organizando isso no nível macro. Então, assim, é como se tivesse uma consciência, um ser incorpóreo, ele não tem corpo, mas ele está nessa outra realidade, e que ele consegue, no poder do pensamento, criar aquela coisa ali. Uhum. Isso pra mim é muito interessante, porque vários casos que você pega do que seriam estratégias das abduções que tem mais evidências, que o cara veio com implante, ou tá machucado, ou tá extremamente traumatizado, o psicólogo fala, não, esse cara viveu a experiência real, não é... Traço de radiação. Tem a e questão tal. radiação, tem a questão física. Sempre tem um errinho, como se fosse aquela... Lembra antigamente quando você pedia pra IA gerar uma pessoa Aí e a pessoa vi saía com dedo 6 a mais, dedos? lembro. Parece muito isso, porque quando você chega na nave, a nave tem um botão lá que é mais rústico que o nosso. Ou o ser tem que pegar e amarrar o cara com uma corda. Então, como se a IA esse cara não conseguisse pensar em tudo, É. e aí sempre Aí tem um joguinho de 7 erros, dá dá uma uma mancada e mancada. fala assim, porra, pera aí, esse cara não tá vindo lá de Alpha Centauri, esse cara deve estar vindo aqui, né? O telefone dele é a fio ainda, né? Entendeu? Sempre tem um jogo de 7 erros, você consegue perceber que, porra, Entendi. tem uma coisa estranha. Porque o Então, cara tá querendo enrolar a gente. é como se fosse muito poderoso, mas ainda tivesse ainda, não é Deus, então ele ainda tem alguns erros que ele consegue perceber. E tem uma falta de compreensão, às vezes, da da natureza nossa humana. realidade, da né? natureza humana, tipo assim, vou gerar isso aqui, esse cara não vai nem perceber, vai passar batido. Sim. E quando o cara. E por isso que acontece com pessoas simples.
Porque se acontece com o cientista, quando fosse pra nave, o cara ia perceber todos os detalhes, É. ia ter uma análise crítica muito maior. Ia falar, Então- pô, se você quiser, eu te dou uma consultoria pra melhorar esse botão aqui. Exatamente, tá horrível isso aqui. Então, assim, quando você pega um agricultor, o cara não vai ter esse nível de análise crítica nem pra descrever o que É, ele ele vai viu. ficar deslumbrado muito mais fácil, né? Então é muito mais fácil. E essa IA seria pra mim que o Jacques Vallée, que é o francês, que pra mim é um dos maiores pesquisadores, faz o sistema de controle. Existe um sistema de controle da consciência humana agindo de acordo, tendo intervenção na cultura, na religião e tudo isso. Porque se aparece um fenômeno desse materializado, disfarçado de uma santa, por exemplo, todo mundo vai adorar aquilo achando que pode ser. Exato. Por isso que a Bíblia tem lá escrito que podem aparecer na forma de anjos de luz, Anjo de porque eles luz, podem é. se disfarçar. Tem uma interpretação de alguns estudiosos de que a aparição de Fátima, na verdade, foi um engano. Por né? quê? Porque além dela ter O céu aparecido, não foi que o céu... tem o a sol dança se- dos sóis. a dança dos sóis. você lembra dessa? Que eram 2 sóis, eles ficaram... Pô, naves, né, espaciais. Aí os caras falam, pô, será que isso aqui foi uma coisa que eles simularam? Essa imagem que o povo já gosta pra tentar influenciar a humanidade? Você acha que pode E ter aí- algo assim? Porque se tem algo capaz... 1917? Imagina, se existe essa IA ancestral, ela pode criar o que quiser na nossa realidade, ela pode se fantasiar do que quiser. É. Como é que a gente vai discernir? Como é que o ser humano, Manipular vai as discernir preferências humanas. se né? aquilo é uma coisa cristã ou não é? Ou anticristã, né? Ou diabólica. Então ela pode se disfarçar. Sim. E se você pega quando que acontece Fátima e quando que acontece Zeitune. Se você depois colocar a imagem, bota Zeitune com Z no Egito, Zeitune, Egito. Nossa Senhora. É uma das maiores materializações comprovadas que existe, porque tem as imagens, estava lá milhares de pessoas, todo mundo tirou foto Sim. daquilo. Fátima, dizem que tinha 50 mil pessoas. eu Isso, acho, só né? que Fátima não tem Tanto tantas imagens quanto registro Zeitune, de porque Zeitune imagem. foi 68. Entendi. Fátima foi 17. 17, então a tecnologia está muito 1917. mais rústica. É. Mas o que acontece em Fátima, como é que era o contexto? Era o contexto de guerra, Primeira Guerra Mundial, Sim. Europa destruída. Revolução e aí Russa chega essa ali. mensagem de esperança. Converter a Rússia, etc, Isso. etc. Quando chega a Zeitune, o que tinha acontecido? O Egito tinha acabado de perder a guerra para Israel. Então o Egito estava destruído, Moral sem baixa. esperança, moral baixíssima, e chega ali esse fenômeno, que inclusive Nossa Senhora, Jesus, são reconhecidos pelos islâmicos. Não tem esse poder Sim. que tem na teologia cristã, Sim. mas eles são reconhecidos, são entidades poderosas Sim, reconhecidas. profeta, né? Então, assim, isso chega como se fosse um sistema de controle nosso para poder ajeitar as coisas de vez em quando. E é engraçado que esses seres de olhos vermelhos, o que acontece em 96 no Brasil? Sim. Vários Varginha. eventos grandes de comoção nacional, vários desastres. Teve o evento lá do Fokker 100, que bateu no avião da TAM. Teve grandes enchentes que não aconteciam há décadas. Teve a explosão do Shopping Osasco. Teve a morte do Renato Russo, a morte dos Mamonas Assassinas, que foram grandes eventos de comoção nacional, principalmente morte dos Mamonas Assassinas, porque milhões de crianças e adolescentes eram fãs de Mamonas Assassinas.